Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Você está acompanhando todo o desdobramento envolvendo a grande marca de chocolates aqui do nosso país, a Cacau Show? Pois bem, se você não está acompanhando, eu vou trazer aqui um resumão só para você, uma introdução para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto, que vai ser um dos principais temas aí nos próximos meses e nas próximas semanas também. Desde o começo do mês, a Cacau Show, uma das maiores marcas, de chocolate do país, tem sido alvo de denúncias nas redes sociais e também na imprensa. Com quase 5 mil lojas e um faturamento anual acima de 6 bilhões de reais, a empresa está enfrentando críticas justamente no mercado em que amplia os seus investimentos no turismo, destinando aí 2 bilhões de reais para um parque temático no interior de São Paulo. Franqueados e ex-funcionários estão apontando práticas como condições de trabalho precárias, assédio e a cobrança de taxas extras que não constavam nos contratos. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo abriu inquérito para apurar as acusações, mas ainda não houve o início dos processos judiciais. E entre as denúncias, tem denúncia aí até mesmo de uma seita, de que pode estar sendo realizada, em meio a todo esse caos instaurado e que a comunicação da Cacau Show está tentando apagar o fogo de tudo quanto é jeito. E para poder falar um pouco mais sobre assédios morais, as recentes denúncias também, inclusive para tirar suas dúvidas, vou conversar agora com o advogado trabalhista Dr. André Teodoro. Muito bom dia, doutor André, satisfação falar com o senhor. Bom dia a todos, a satisfação é minha estar aqui para poder explanar um pouco sobre um assunto tão polêmico, sobre assédio moral. Vou procurar ajudar as pessoas e dar uma clareada um pouco no assunto bem importante. Muito importante. Doutor André, vamos então começar explicando aqui, como eu disse, alguns franqueados, alguns funcionários também estão denunciando a empresa por assédio moral no ambiente de trabalho. Eu queria que o senhor explicasse, antes de mais nada, para os nossos ouvintes e para quem está também nos assistindo, o que caracteriza um assédio moral no ambiente de trabalho? Vamos lá, um assunto bem interessante no qual as pessoas, os trabalhadores que vivem e aí ficam às vezes com receio, com medo de denunciar essa prática muito comum no Brasil. Antes de explicar, o Brasil é o segundo país no mundo sobre síndrome de burnout, que é as pessoas que acabam ficando doença por causa de esgotamento mental, por causa de assédio moral. O que é um assédio moral? Ele tem várias características no qual o empregador, algum gerente, algum supervisor começa a fazer uma prática. De que maneira? Ele pode fazer através de cobranças excessivas, e esse termo, primeiramente, de cobrança excessiva, é uma linha muito tênue, porque a empresa ela pode cobrar do trabalhador, mas ela tem que cobrar de uma maneira correta, entendeu? Uma outra coisa que é muito comum que acontece nas empresas, através de humilhações, xingamentos, começa a fazer isso nos trabalhadores, de maneira exposta, às vezes na frente de funcionários, às vezes na frente de clientes, em grupos de WhatsApp, começa a desfeitear os funcionários, humilhar os funcionários. E isso acontece? E muito acontece, infelizmente, porque às vezes é um gerente de uma má condução que faz isso, acaba minando os funcionários também. Uma outra modalidade que é muito comum do assédio moral é o isolamento do funcionário. Você começa a minar o funcionário de que maneira? Nas reuniões dentro da empresa, você coloca ele de canto, descarta ele, não chama mais o funcionário. Isso começa a minar o funcionário. Esse isolamento é uma característica de assédio moral. E todas essas outras características que eu acabei de mencionar, tem que fazer o quê? De uma maneira reiterada. Não é simplesmente um fato de uma vez assim, por exemplo, a empresa, um gerente xinga o funcionário, ofende ele, ou acelera ele, ou faz uma cobrança de uma maneira inadequada, apenas uma vez, por exemplo. Vamos colocar isso numa prática, dentro de um contrato de trabalho de 6 meses ou de 1 ano. Isso caracteriza assédio moral? Depende. Por quê? Para caracterizar esse assédio moral, a jurisprudência, a doutrina, fala que tem que ser de maneira reiterada. Todos os dias tem que fazer isso. E, outro detalhe,
Quando acontece isso dentro do ambiente de trabalho, como eu advogo para a empresa e para o trabalhador, a gente tem que fazer o quê? Provar isso dentro de um ambiente, dentro de um processo. E esse processo tem que ter técnicas, é um procedimento. Às vezes esse funcionário, ele tem que fazer o quê? Tem que ter provas para demonstrar que teve esse assédio. E como que ele prova isso? Às vezes com uma testemunha ocular dentro da empresa que presenciou, prints do WhatsApp, vídeos, tudo isso aí são elementos de prova no qual o nosso maior tribunal, que é o TST, já configura como prova. Outro detalhe que eu falo, menciono tudo isso aí, materializar isso dentro das empresas, tem que ter um canal de denúncia sobre esse assédio moral. Às vezes o funcionário não participa desse canal de denúncia com medo de alguma retaliação, com medo de ser mandado embora e acaba deixando quieto isso. Mas esse canal de denúncia é extremamente importante e um dos requisitos para que quando isso vira um processo. Às vezes o funcionário deixa de lado isso. Ah, não vou fazer nada que vou sofrer uma retaliação. Mas tudo isso aí são elementos de prova que precisa disso dentro de um processo para configurar um assédio moral e ele ganhar um dano moral. Igual, por exemplo, esse caso aí da Cacau Show. Várias pessoas estão alegando isso. Como é uma empresa muito grande a nível nacional e o Ministério Público do Trabalho já está começando a investigar, às vezes, se isso é verdade ou não, vai demonstrar isso de um processo. Mas a imagem da Cacau Show fica ruim já por causa disso. Se ela tem uma seita religiosa, vai ser descobrir isso com o tempo. Mas precisa de provas. Esses funcionários alegar de taxas abusivas, que participam de uma seita, ou isso, aquilo lá, eles vão ter que provar isso. Entendeu? Isso tudo dentro de um procedimento, dentro de um processo do trabalho. Muito bem. Inclusive, doutor André, qual que é a principal diferença? Porque eu acredito que também existe também um receio por parte daquele empregador, né, que tem boa fé em ter aquela equipe lá, em fazer certo tipo de cobrança em um momento, porque há uns 20, 30 anos atrás não se discutia assédio moral, né? Aqui no nosso país hoje isso aí está sendo discutido, felizmente, né? Felizmente isso está sendo discutido, né? E você vê que talvez até mesmo existe um receio por parte do empregador em cobrar aquele funcionário, aquele colaborador por produtividade. Então, qual que é a principal? Existe uma diferença entre cobrança por produtividade e o abuso? Sim, é um tema bem interessante, uma linha muito tênue que eu falo em outras entrevistas que eu menciono isso aí. Porque assim, o empresário, ele tem que cobrar do seu funcionário. Porque uma empresa, ela almeja aqui lucro. E quando eu falo, e como eu advogo para as empresas, eu falo que é uma linha muito tênue. Porque hoje em dia, com várias situações, essa nova geração Z que vem dos funcionários, nós vivemos uma situação recente agora, pós-pandemia também, as pessoas estão doentes, o Brasil está doente por causa dessa situação de doenças psicossomáticas, eu falo, depressão, síndrome de pânico, síndrome de burnout. Então, qualquer situação que às vezes um funcionário sofre uma cobrança, ele já acha que está doente, e não é assim que funciona. Entendeu? Então, quando eu estou mencionando para as empresas esse complaz, eu falo que tem que cobrar os funcionários, tem que exigir o quê? Porque dentro de cada empresa existem normas e regras. Em qualquer situação dentro da sua casa, de qualquer empresa em si, tem regras e normas. E os funcionários e os empregadores têm que obedecer, uma via de mão dupla. No entanto, essa cobrança, de que maneira que está sendo cobrado? Por exemplo, se o patrão está cobrando funcionário, chega no horário, não pode usar, por exemplo, dentro do ambiente de trabalho, o uso do aparelho telefone. São normas dentro da empresa. Agora, se esse funcionário não sabe adequar as normas dentro da empresa, o patrão pode desligar ele por causa disso, está desrespeitando. Agora, vamos inverter a situação. Agora, se esse patrão ou empregador cobra, xinga, ofende, humilha, mina o funcionário, xinga ele, que ele não serve pra nada, se não aguenta pede pra sair. Entendi. Ou seja, essa maneira que ele tá conduzindo essa situação, isso sim caracteriza um assédio moral. No entanto, e pro funcionário provar essa maneira, ele precisa de provas. E quando ele entra com o processo do trabalho, ele só alegar informações, meu patrão fazia isso, me xingava, me ofendia, falava se não aguenta pede pra sair, tudo bem. Às vezes acontece isso dentro da empresa,
Mas ele tem que provar isso dentro, porque é uma técnica. Se ele não provar isso, não está caracterizado um assédio moral. Muito Por que bem. ele não denunciou? Por que ele tem uma prova? Por que ele não foi no seu gerente, mandou um e-mail, print, WhatsApp, uma gravação? Ele não fez nada disso. Então são palavras sem provas. É, aquele ditado, Entendeu? né? Falar até papagaio fala, né, doutor Exatamente. André? Então, é preciso provar aquilo também. Doutor André, no caso das denúncias contra a Cacau Show, o que mais chama a atenção? O que mais chama a atenção de vocês do ponto jurídico, do ponto de vista dos direitos trabalhistas também? Do meu ponto de vista, assim, acho que o que mais toca, chama atenção, assim, seria participar dessa seita que lá dentro que eles falam, né? Uhum. Só quem tá lá dentro que pode realmente dizer o que acontece lá dentro. Então, imagina uma situação para você crescer dentro da empresa, você participar de situações, às vezes fazer uma venda casada, ou às vezes de taxas abusivas. Então, toda essa situação, dessa seita que eles mencionam, é uma situação muito grave. Você não pode forçar o trabalhador a participar disso. Igual, por exemplo, eu já atuei quanto para trabalhador, quanto para empresas, que quando vai começar a trabalhar, por exemplo, vai entrar no horário de trabalho 7 horas da manhã, por exemplo. Antes de começar a trabalhar, lá dentro tem que fazer o quê? Tem que pregar a palavra, entendeu? E dentro a gente vive numa situação, num país que o Brasil é laico, cada um tem a sua religião, e tem que tomar muito cuidado disso aí. Porque se você, dentro de uma empresa, obrigar os funcionários a pregar a palavra, por mais que é uma coisa religiosa, tudo certinho, isso não pode. Entendeu? Então, fico Às vezes um alerta. funcionário, ele por exemplo, ele é espírita, de uma religião de Umbanda, não pode isso aí. Então, como que está sendo conduzido essa suposta seita que fala lá dentro da Cacau Show? Eu acho que, assim, é muita mídia, é muita divulgação, pega uma empresa muito grande. Hoje em dia poderia ser a Cacau Show, ou, por exemplo, um McDonald's, uma outra empresa grande, uma multinacional. Então, o que realmente está acontecendo lá dentro? Isso vai ser investigado. Mas, por um lado, às vezes pode até manchar a imagem da empresa. Mas como uma empresa, eu acho que, da magnitude que ela eu acho que, assim, não é muito bem assim que acontece. Entendeu? Falar, todo mundo fala, agora para provar é outra coisa. Exatamente. Entendeu? Inclusive, também é bom reforçar aqui, né, que são denúncias que estão sendo investigadas, né, pela justiça. Agora, doutor André, explica um pouquinho pra gente. Nesses casos de denúncias, né, de assédio moral, como que a empresa, como que o empresário, ele pode ser responsabilizado judicialmente? Dentro dessa situação de assédio moral, se um trabalhador ele consegue provar que a empresa vem cometendo esse assédio moral, situações reiteradas, e vamos supor que esse trabalhador acaba se afastando por alguma doença, alguma depressão, um síndrome de pânico, ou, por exemplo, um burnout que a gente fala, que é esgotamento mental, e a empresa pode ser responsabilizada de maneira de assédio moral por dano moral, configurando aí uma indenização para o trabalhador por causa disso. Tem trabalhadores que acabam se afastando do INSS em decorrência disso, desse assédio moral, que acabam ficando doente, não consegue voltar para o trabalho. Eu tenho casos, por exemplo, no escritório, que funcionários, quando falam em voltar para o trabalho, ou passam na frente do trabalho, da crise de choro, crise de pânico, porque a pessoa realmente sofre para voltar ao trabalho. Mas, igual eu falo, é uma linha muito tênue que cada caso é um caso. Eu não posso pegar um trabalhador de 2 meses e qualquer cobrança já entra com o INSS e fala que é assédio moral. Pô, peraí. O contrato de trabalho é pequeno. Às vezes essa doença psicossomática vem fora do trabalho. Tudo isso leva em consideração. Às vezes ele está passando por uma pessoa da sua família faleceu, um divórcio, um problema, vivemos uma situação pós-pandemia. Tudo isso aí dentro de um processo de trabalho, os juízes perguntam nisso aí. Agora, seria uma situação diferente, por exemplo, um contrato de trabalho de uma pessoa que está mais de anos dentro da empresa e vem sofrendo esse assédio, e vem sofrendo, a pessoa afasta pelo INSS, depressão, e consegue provar todo nesse contexto probatório. Ele tem provas, testemunhas, canal, e-mails, fez a denúncia no canal de denúncia da empresa, às vezes tem um boletim de ocorrência, porque esse assediador, ele não faz uma vez e para.
Ele sempre vai fazer. E ele sabe minar as pessoas. A maneira que ele conduz. Às vezes esse gerente ele cobra de uma maneira daquelas indiretinhas. Não, você não tá aguentando, pede para sair. Força demais o trabalhador. Cobranças ou metas extremamente abusivas. Impossíveis de ser alcançadas. E tudo isso aí, num contexto probatório, pode ser configurado como assédio moral. E pode condenar a empresa a indenizar a este trabalhador. Às vezes uma pensão vitalícia, ou às vezes um dano moral, que isso varia de cada interpretação do magistrado, entendeu? Então é um pouquinho mais complexo que a gente imagina. Às vezes, então virou essa fábrica de assédio moral. Qualquer pessoa acha que está sofrendo um assédio moral e procura um advogado que quer processar a empresa. Opa, peraí, calma aí, não é bem assim. Eu já recusei vários e vários casos no escritório, porque às vezes a pessoa não tem prova, não tem documento, não tem nada. É aquilo que eu falei no começo. Às vezes realmente acontece dentro da empresa, mas ele tem que comprovar? Não tem, então não é assédio moral. Muito bem, então fica o alerta. Agora são 8 horas e 21 minutos em Mato Grosso do Sul. Para quem ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, eu estou conversando com o advogado trabalhista, Dr. André Teodoro. Dr. André, falando ainda sobre assuntos nacionais e que repercutiram bastante também, é uma situação envolvendo aquela assistente de palco do apresentador Danilo Gentili, do De Noite, né, do SBT, que no ano de 2016 ela alegou que foi abusada sexualmente, estuprada pelo apresentador Otávio Mesquita, também do SBT. Essa denúncia foi à tona agora, no ano de 2025, e eu queria saber, nesse caso em específico, um caso que aconteceu em 2016, uma situação que aconteceu em 2016, ela oficializou essa denúncia no ano de 2025, quase 10 anos após o suposto crime. Isso ainda, como que é a visão do judiciário, como é a visão dos advogados em relação a um tema como esse, após um longo período do acontecido, fazer essa denúncia? É um tema muito polêmico, eu fiz até vários vídeos assim nas redes sociais sobre esse tema. Na minha visão, no primeiro ponto, eu acho que é um pouco de marketing também, analisando isso aí. Hoje em dia todo mundo quer ter visualizações, Reels, TikTok, Instagram, quer bem que se aparecer nesse sentido, entendeu? Tanto é que quando ela soltou isso no Danilo Gentili, houve aquele boom. Aí já foi o Ministério Público em cima do Otávio Mesquita, falando. Aí ele falou, não, peraí, não é bem assim que aconteceu. Eu abracei ela, peguei de uma certa maneira. Então tem que tomar muito cuidado nesse sentido, porque antigamente, às vezes um elogio, ou pegar no braço, ou no cabelo, um olhar, um carinho às vezes que você dá para uma pessoa, já configura um assédio, questão de assédio sexual. E às vezes pode interpretar para um lado ser estupro. É uma linha muito tênue, tem que tomar muito cuidado isso aí, que envolve às vezes até a Maria da Penha, tem que tomar muito cuidado que eu falo isso aí para alguns clientes do escritório, ainda mais para as empresas também, né? Logo depois que houve essa situação do Danilo Gentili, passou um tempo, logo depois, vocês acompanharam nas redes sociais, o Otaviano Mesquita mencionou, se defendeu e demonstrou que não era muito bem assim que a moça estava falando. Entendeu? Tanto é que depois ela tentou se retratar, falou através do Danilo Gentili. Então a conversa já tá mudando pro outro lado. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. O fato é, uma situação dessa que acontece no passado e ela menciona agora, pode configurar um assédio, pode configurar uma situação de estupro ou não? Depende. Porque cada caso não é infelizmente ou infelizmente, a nossa advocacia do mundo jurídico não é exato, entendeu? Tem várias interpretações. Entendi. Então pode ser que configure, pode ser que não, pode ser que já prescreveu com o tempo, algo de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então depende da pessoa se vai denunciar ou não. Então tudo vai depender de cada caso, entendeu? Mas igual eu falo, então muito cuidado com a maneira que você faz, a maneira com quem você fala. Isso dentro do ambiente de trabalho, principalmente, qualquer situação pode ser algo discriminatório, pode configurar um assédio moral, pode configurar às vezes um assédio sexual. Hoje em dia está muito comum, qualquer coisa que você fala já é perigoso. Mudou isso há uns anos atrás.
por exemplo, do bullying, cyberbullying, a transfobia, gordofobia, ato discriminatório, religião, por causa de discriminação racial também. Então, temos muito cuidado. Hoje em dia, a rede social, telefone, virou uma arma. Qualquer coisa, todo mundo tá gravando, tá filmando, caiu na rede, aí virou essa repercussão toda. Doutor André, e o que a empresa hoje ela deve fazer para poder prevenir o assédio moral e garantir um ambiente de trabalho saudável para todos? Pois bem, um exemplo. O ano passado, houve mais de quase 500 mil de pessoas afastadas pelo INSS sobre problemas alegados de assédio moral por causa das doenças, depressão, síndrome de burnout. Pois bem, isso houve um alerta na nossa legislação, tanto é que a partir de maio deste ano, que já está em vigência, todas as empresas têm que se adequar a questões do que? Sobre assédio moral e problemas de doenças psicossomáticas, que a gente menciona. Por exemplo, antes de ter essa legislação, quando uma pessoa é contratada em determinada empresa, ela tem que fazer o quê? O exame admissional. Às vezes o físico, às vezes ela já vem com uma doença pré-adquirida ou não. Enfim, agora as empresas, além de fazer isso, ela tem que perguntar para o trabalhador se você tem alguma doença mental, se você tem alguma depressão, uma síndrome de pânico. É o primeiro ponto, dentro desse exame admissional. E dentro das empresas agora, tem que fazer o quê? Tem que fazer o que eu falo, curso dentro da empresa, para ficar um ambiente saudável dentro das empresas, a relação do intraempreendedorismo entre os funcionários, rodas de conversa, canais entre os trabalhadores e o empregador, para ter sempre esse ambiente saudável. Por quê? Dentro da empresa, quando tem um ambiente saudável, o que acontece? Os funcionários trabalham mais. A consequência disso gera lucro para as empresas. Então, se você trabalha dentro de um ambiente saudável entre os funcionários e os patrões, gera lucro para as empresas. Isso é saudável. E não são todas as empresas que pensam assim, mas já tem nos grandes centros, as multinacionais, o ambiente do trabalho, eles focam muito nisso aí, entendeu? Entendi. Doutor André, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu recebi aqui uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, no 99974-5440, uma ouvinte que não quis se identificar, mas ela disse o seguinte, que durante uma entrevista, o entrevistador da empresa gostaria de saber se ela estava grávida. Essa situação é permitida? Não é permitida perguntar isso, entendeu? Por que ela significa isso? Como é uma situação discriminatória, cabe dano moral numa ação trabalhista, entendeu? Mas ela tem que provar que aconteceu isso. Print do WhatsApp, alguma gravação. Por quê? Se você vai contratar uma mulher e já faz essa pergunta se ela está grávida, por quê? Por causa a empresa não quer contratar uma mulher grávida por causa da estabilidade dela gestacional. Você já vai contratar uma pessoa grávida sabendo que você não pode demitir ela? Vai que ela fica aí uma semana, um mês, não passa no contrato de experiência, não gostou do serviço dela, você pode mandar ela embora? Não. Você tem que esperar todo o período gestacional dela, mais a estabilidade dela. Então, é uma linha muito tênue também. É uma lei que veio para proteger as mulheres na questão da gravidez, mas se uma empresa faz uma pergunta dela se ela está grávida, indiretamente ela quer saber se por causa da gestação. Ou outras perguntas tênues. Quantos anos você tem? Se você namora, você é casado, se você é solteira. Porque ele quer saber o quê? Se a pessoa namora, é perigoso ficar grávida, qualquer idade. Então, tudo isso aí é uma indireta para a pessoa saber. Entendi. Exigir também testes de gravidez para trabalhar não pode, é algo totalmente discriminatório. Cabe dano moral. Muito bem. Eu conversei com o advogado trabalhista, doutor André Teodoro, aqui no Giro Estadual de Notícias. Doutor André, muito obrigado pela participação aqui no Giro de Notícias. Bom dia a todos, agradeço. Espero ter ajudado todo mundo a esclarecer um pouco desses assuntos tão polêmicos. Muito bem. 8h29 em Mato Grosso do Sul. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, esse caso aí da Cacau Show. Mais informações você vai ter no decorrer dos dias, né? Também na nossa página, acritica.net. E com oferecimento do